Olá, turma, boa noite. Hoje damos início à nossa primeira webconferência da disciplina de Políticas Sociais. Para o nosso encontro de hoje, eu vou disponibilizar algumas considerações referentes ao a primeira e a terceira unidade do nosso curso, e para isso eu preparei uma apresentação muito rápida e eu queria trazer algumas reflexões a partir dessa apresentação que eu preparei para vocês, ok? No momento, nós temos a Eduarda presente na nossa webconferência. Queria desejar boa noite, Eduarda, seja bem-vinda. A proposta do nosso encontro de hoje é apresentar para vocês o conteúdo, mas também de forma que vocês possam trazer algumas reflexões dentro do que está sendo apresentado. Ok, Eduarda? Então, vou apresentar para vocês aqui a apresentação que eu preparei, é uma apresentação bem sucinta, mas que vai ser bem importante para estar norteando a nossa apresentação de hoje. O título da nossa primeira aula é As Políticas Públicas frente ao cenário de desmonte dos direitos sociais. A proposta da nossa primeira aula é pensar como se dá a construção das políticas sociais, partindo da perspectiva da universalidade, quando é garantido como um direito de todo cidadão o acesso às políticas sociais. Então, quando a gente pensa na construção das políticas públicas, a construção das políticas sociais, é impossível a gente não falar, dentro dessa perspectiva universal, a gente não falar da Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, ela vai ser um importante marco na garantia dos direitos sociais. Justamente através da Constituição Federal de 1988, que a gente tem a elaboração do tripé da Seguridade Social. Quando a gente pensa a política, a partir da Constituição Federal de 1988, a gente tem aí a saúde. A saúde, ela passa a ser pensada de uma forma universal. Então, nós temos aí a saúde. A saúde, ela começa a ser pensada dentro da perspectiva de forma que toda a população tem acesso. Então, se antes, quando a gente pensava antes da Constituição de 1988 e antes da elaboração do Sistema Único de Saúde, a gente tinha a saúde muito pensada no viés contributivo. Então, quem tinha acesso à saúde? A saúde, ela era limitada apenas aos trabalhadores. Então, você tinha que ter aquela carteirinha, você tinha que estar contribuindo para ter acesso à saúde. Dentro da perspectiva da saúde pública, ela era muito limitada à saúde dentro do universo da prevenção de doenças. Então, assim, você tinha que prevenir as doenças, né? Então, você tinha muita essa perspectiva em cima de políticas que fossem de prevenção a alguma epidemiologia, como a gente pode observar aí no processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. A política de saúde, ela foi toda construída para controlar as epidemias que lavam a cidade do Rio, porque elas precisavam ser construídas para conseguir reduzir a mortalidade e, consequentemente, garantir aí a possibilidade de inserção a possibilidade de inserção de políticas que atendessem aí a população e que também trouxessem aí investimentos externos, porque quando a gente tinha o boom da epidemia na cidade do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, Eduarda, os navios eles nem atracavam na cidade do Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro ela que recebia as grandes exportações, então os navios eles se recusavam a atracar na cidade do Rio de Janeiro, justamente em virtude da epidemia que assolava o Rio. Então, assim, economicamente falando, as epidemias elas eram um atraso para o avanço aí da urbanização e também do avanço econômico no Brasil. E aí, quando a gente pensa no tripé da seguridade, como que é construído o tripé de seguridade? Ele é construído não apenas da saúde, tendo a perspectiva universal, mas a gente também tem o tripé da seguridade pautado na assistência
Então, se antes a gente tinha assistência muito voltada a um viés caridoso, a um viés assistencialista e principalmente a um viés pensado dentro da perspectiva de manutenção da ordem pública, né? Então você criava uma política de assistência. Como que o governo ele pensava na política de assistência? Era uma política mesmo de manutenção da ordem. Então a gente observava que antes da Constituição Federal de 88, a assistência, perdão, ela ainda era muito pensada dentro dessa perspectiva de manutenção da ordem. E só a partir da Constituição de 1988 que a assistência ela vai ser pensada dentro do viés mesmo de uma política que seja voltada também para atender a população. Então a população ela passa a ser ouvida. Então quem tem direito à política de assistência? A política de assistência, ela, assim como a saúde, ela não é contributiva. Ela deve ser ofertada de forma gratuita e ela é ofertada a quem dela necessitar. Então, assim, a gente tem aí dentro do tripé da seguridade a saúde, que ela se dá de forma universal. A saúde, ela é universal, ela é ofertada pelo Estado e ela não é contributiva. Então, a população tem o direito a acesso à saúde gratuita, sendo ofertada pelo Estado. Já a assistência ela é constituída a partir da oferta também gratuita, mas para quem dela necessitar. E o terceiro tripé da Seguridade Social que nós temos é a Previdência. A Previdência ela continua sendo contributiva, tá? Então, assim como, diferentemente da assistência, mas a saúde era restrita somente para alguns, certo? A saúde ela era restrita, sim, antes da Constituição Federal de 1988, Eduarda, a saúde ela era restritiva de uma forma geral, né, para a população. Então, quem tinha acesso à oferta de saúde, ela era muito limitada a quem contribuía, aos empregados formais. Então, era uma política muito restritiva. A Maria Inês Bravo, que é uma referência quando a gente discute saúde, dentro do serviço social, é uma escritora muito famosa, a Maria Inês Bravo, ela fala muito disso, que a saúde ela tinha um viés privatista, então assim, ela era limitada mesmo aos trabalhadores, diferente da seguridade social, da assistência, a assistência ela era muito limitada à população mais pauperizada, então ela tinha esse viés, por vezes, de caridade, né? Quando a gente pensa nos primórdios mesmo do serviço social, como o serviço social ele surge muito mesmo atrelado a essa ideia da caridade, mas eu sempre falo com os alunos que é importante que a gente pensar na estruturação do serviço social, que o serviço social não surge apenas desse viés caridoso, mas o serviço social também surge a partir da perspectiva de manutenção da ordem. Até porque se a gente for pensar o serviço social, a construção do serviço social, ele está muito, né, enraizado na Igreja Católica, até porque a gente segue aí o serviço social aí, voltado à religião, mas a gente também, logo em seguida, a gente tem serviço social voltado à manutenção de ordem, que é o serviço social mais americanizado. Então, a gente observa aí que o serviço social, ele tinha muito esse viés, a política de assistência, na verdade, ela tinha muito esse viés voltado à manutenção da ordem. Então, as políticas elas foram pensadas de forma que conseguisse manter a ordem do proletariado. Então, assim, você oferecia serviços, políticas desde que aquela população não tivesse qualquer tipo de manifestação, assim como aconteceu também na Europa, pensando a elaboração das políticas sociais no cenário internacional, ocorre da mesma forma, sempre pensando na perspectiva de manutenção da ordem. Mas é só importante trazer para vocês também, principalmente Maria Eduarda aqui presente, que a Constituição Federal de 1988, ela garante não apenas a saúde e assistência, mas ela também garante a educação. É garantido na Constituição Federal de 1988 a oferta da educação, a oferta habitação, a oferta de lazer. Então, você observa que a Constituição Federal de 1988, ela pensa de uma forma ampliada a oferta dos direitos sociais. Então, a população, a partir desta Constituição, é garantido em lei que é dever do Estado garantir
uma habitação de qualidade, garantir a oferta de uma saúde pública, garantir a oferta de uma educação pública e de qualidade, a garantia de lazer, a garantia de transporte. Então, se você observa na Constituição Federal de 1988, a garantia à alimentação. Então, a gente tem todos os direitos sociais garantidos dentro dessa Constituição. Então, assim, só reforçando a sua pergunta, Eduarda, é que, de fato, a saúde, antes da Constituição Federal de 1988, ela tinha esse viés restritivo. Mas quando a gente pensa na política, principalmente da saúde, na sua elaboração, na Lei 8080, por exemplo, né, e a política de saúde como um todo, ela coloca esse viés universal, Eduarda, mas ela também deixa bem claro que é importante e é dever do Estado, né, que seja ofertada a saúde, mas também o setor privado ele pode atuar dentro da política de saúde, né, desde que seja de forma complementar. O problema é que a gente observa o inverso. A saúde privatista, ela, em vez de a saúde privatista ela ser mínima e a saúde universal ser máxima, a gente observa o contrário. E aí eu trago esse slide da década de 90, que condiz exatamente com isso que eu falo, é que a Constituição Federal, se ela defende a oferta das políticas sociais, pensando a saúde, a assistência, a educação, a habitação, sempre pensada de maneira universal para a população, né, na década de 90 a gente observa um retrocesso no que tange a garantia dos direitos sociais, porque se a década de 80 a gente tem a Constituição Federal que vai consolidar o acesso às políticas sociais, na década de 90, Eduardo, a gente vai observar o contrário. A gente vai observar aí o avanço do projeto neoliberal e, consequentemente, o que o Neto, né, Zé Paulo Neto, que é um outro autor muito famoso dentro do serviço social, ele fala muito isso, essa frase você vai ouvir muito dentro do serviço social. É uma frase muito reproduzida, até mesmo quando você se formar, você vai ouvir muito, que é quando a gente discute que a política social é pensada dentro do neoliberalismo muito de forma minimizada. Então, o que seria isso? O Estado, dentro da política neoliberal, ele vai sempre minimizar o papel do social e vai maximizar o capital. Então, o que vai fazer? Ele vai criar estratégias que garantam o avanço do capital, em contrapartida, ele vai estar minimizando o investimento na área social. E aí você pode estar me perguntando, mas, Bia, isso se dá quando? Qual é o momento? A gente tem aí o governo Fernando Collor de Mello, que ele dá início ao processo de neoliberalismo. O neoliberalismo vai estar bem atuante aí no governo Fernando Henrique, é quando a gente observa aí escancaradamente o avanço do neoliberalismo, é quando você observa aí nesse processo a ampliação do terceiro setor. Então, você há um investimento muito grande do terceiro setor como um braço do Estado. Então, você observa aí que a década de 90 a gente observa uma ampliação da atuação do terceiro setor, e o Estado, ele apoia essa parceria do terceiro setor e, muitas vezes, o terceiro setor até assume a responsabilidade de oferta das políticas. E isso há um questionamento muito grande dentro do serviço social, né, para quem atua na área social, como que se dá essa ampliação da política social? Se a ampliação do terceiro setor, se o terceiro setor ele vai garantir de fato a ampliação da política social, ou ele vai fazer o processo de retrocesso, né, do retorno a essa ideia da caridade, dessa ideia aí da benevolência. Então é muito questionado a atuação do terceiro setor no que tange a oferta das políticas sociais. Mas a gente sabe que com a minimização do Estado, isso é uma realidade muito presente, cada vez mais os assistentes sociais eles estão atuando dentro do terceiro setor,
Então, a gente tem que ter clareza que isso é uma realidade muito presente e eu acho que e aí quando a assistente social ele trabalha de maneira ética, o terceiro setor utiliza algum dinheiro público? Sim, sim, claro. Existem muitos editais públicos aí voltados ao terceiro setor. Eu vou te dar um exemplo bem prático do investimento do setor público dentro do terceiro setor. A partir da minha experiência de atuação no terceiro setor, eu atualmente atuo numa instituição do terceiro setor que oferece educação pública. Educação pública, na verdade, entre aspas, porque ela oferece educação gratuita até o primeiro segmento, que é o ensino infantil, que é uma escola localizada dentro de uma favela da cidade do Rio de Janeiro. E por que eu falo apenas para educação infantil? Porque eles oferecem, claro, que o valor que eles cobram das famílias para o ensino fundamental e o ensino médio é um valor muito simbólico. É um valor bem, bem, bem abaixo aí de qualquer mensalidade pensada aí em outras instituições privadas, né? Então, essa instituição, ela é uma instituição privada e também tem essa contradição, mas também é uma instituição filantrópica, ela não tem nenhum tipo de... A instituição, ela não lucra com o que ela oferece, muito pelo contrário, ela busca outros parceiros para estar oferecendo essa educação para as crianças. Mas aí, voltando no investimento que você me questiona, investimento público, a educação infantil, que é o berçário maternal, ele é ofertado de forma pública, então a prefeitura ela tem convênio com essa instituição em que eu atuo, e essa instituição ela é credenciada como uma creche comunitária. Então, essa instituição ela é uma creche comunitária, então ela recebe uma contrapartida mensal da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, e ela não pode cobrar nenhum tipo de taxa a essas famílias, né? Ela não pode cobrar nenhuma mensalidade a essas famílias que têm suas crianças nessa creche, que a gente que chama que é berçário, né? Maternal 1 e 2. Mas, em compensação, a gente observa aí que outras instituições também recebem outros tipos de convênio. Então, você há diversos editais aí públicos. Um outro exemplo também que a gente tem é que a gente tem várias oficinas dentro da nossa escola. A gente tem agora, recentemente mesmo, a gente abriu vagas para o nosso judô, que a gente tem uma parceria com o Ministério da Educação. Então, a gente tem uma turma de judô que é aberta a toda a população. A gente tem outra coisa também, a gente tem uma orquestra que é financiada com recursos públicos, então a gente trabalha muito com o Ministério do Esporte, Ministério da Cultura. Na verdade, a aula de judô é com recursos do Ministério do Esporte, mas a gente tem ali outros investimentos. Então, a gente tem a Lei Rouanet, por exemplo, que a gente também tem essas parcerias, esse tipo de parceria. Então, a gente tem muitos editais aí que são possíveis aí a partir dessa contrapartida, tá? Mas outra coisa que eu queria levantar para você, Eduarda, é que a gente tem que pensar também que essa ideia da minimização do Estado, o papel do Estado frente à oferta das políticas sociais, ele se dá em todos os governos, tá? Desde do Fernando Henrique, como eu falei, de forma mais acentuada, mas a gente tem aí, posteriormente, em outros governos. No governo Lula, por exemplo, tem um texto bem interessante, que depois eu vou estar compartilhando na nossa mediateca, que é Servindo aos Dois Senhores, que é da Rosa Marques, que ela fala muito bem da gestão do governo Lula. Então, ela coloca que o governo Lula, por exemplo, ele trabalha dentro dessa perspectiva de servir os dois senhores. Então, ele oferta tanto para a população pobre, mas também como aos grandes empresários. Então, essa maximização do Estado, do capital, você vai ver que é muito presente no governo Lula também. Esse dinheiro tem relação com os impostos, pois através das ações voluntárias a empresa paga. Só um minutinho para voltar aqui, para ler a sua pergunta novamente. Esse dinheiro tem relação com os impostos, pois através de ações voluntárias a empresa pode deixar de pagar ou pagar menos impostos? Sim. A empresa ela pode aí ter a dedução fiscal através desses investimentos. Então, a empresa ela pode optar aí em deduzir seus impostos
ofertando aí essa contrapartida para o poder público, né, o Estado. Então, você tem, sim, aí diversas formas de você deduzir, né, seus impostos, e aí não só as empresas, né, mas até mesmo a população, ela pode estar optando em destinar, quando vai fazer seu imposto de renda, ela pode estar destinando parte do seu imposto de renda para projetos credenciados. O Ministério dos Esportes, por exemplo, trabalha dessa forma, a Lei Rouanet também. A Lei Rouanet trabalha dessa forma, né? São recursos das empresas privadas que são destinadas para a Lei Rouanet, e a Lei Rouanet aí repassa esse valor para os projetos sociais. Mas aí, só retornando ao que eu estava falando em relação ao texto Servindo Dois Senhores, né, que é bem interessante, que fala exatamente isso, principalmente na saúde, que esperava-se que houvesse um maior investimento na saúde, mas esse investimento ele não existiu, né? Então, ele perpetuou essa minimização do papel do Estado. E aí, trazendo para os dias atuais, eu trago uma matéria que é muito recente, é uma matéria que foi publicada em setembro agora, foi republicada no dia 3 de setembro, então a gente só tem 9 dias que essa publicação saiu na Folha de São Paulo, e a publicação ela traz o título: Bolsonaro corta o orçamento de programas sociais no ano de 2020, né, em 2020. E aí ressalta que a Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, eles tendem a encolher no ano que vem. E aí eu lembrei que recentemente eu tive numa conferência municipal de assistência social do município do Rio, e foi falado muito em relação a isso. Para você ter uma ideia, o município do Rio teve recentemente, no mês de junho, menos de 20 novas inscrições do programa Bolsa Família. Então, assim, se eu não me engano, no meu caso foram 16, o número exato eu não me recordo bem, mas você está vendo que está havendo uma liberação muito inferior comparando aos outros meses. Então, assim, se outros meses a gente tinha 500, 1.000 novas bolsas famílias, em junho de 2019 a gente só teve 16 novas inscrições. Então, assim, não chegaram a 20, né? Vamos supor que eram 16 a 18 novas inscrições. Então, você observa aí que está havendo uma redução. E você pode me falar, mas por quê? Talvez seja porque esteja havendo um maior rigor quanto aos critérios, uma maior fiscalização, não sei, porque não houve contratação de novos profissionais. Então, assim, como que você consegue haver uma maior fiscalização? Isso também vai ser o aumento de profissionais, né? Então, assim, a gente observa que o atual governo, ele vai reforçar esse discurso neoliberal, que, como eu falei, ele nunca deixou de existir desde a década de 90, mas a gente observa que alguns governos, eles são mais fáceis de ser visualizados, enquanto que em outros governos a gente observa uma forma mais mascarada de ver. Mas aí, com essa matéria do ano de 2019, de 3 de setembro, a gente observa aí, Eduarda, que o atual governo, ele replica esse discurso aí de minimização do papel do Estado, de minimização do investimento no setor, nas políticas sociais. E aí a gente pode estar se perguntando, mas como a gente consegue trabalhar, né, nós assistentes sociais, vocês alunos, como vocês vão trabalhar futuramente quando se formarem, até porque a gente observa que, infelizmente, a gente não consegue retroceder com essa perspectiva. Mas eu acho que, e aí eu sempre falo a importância de nós conhecermos o papel do serviço social. Se eu falei para você que o serviço social, quando ele surge no papel de manutenção da ordem, a gente tem que pensar muito como que a gente vai reproduzir, como o serviço social ele vai atuar dentro desse julgamento do papel do Estado. É importante que a gente pense, né, que a gente faça valer, que a gente consiga fazer valer do nosso projeto ético-político. O nosso projeto ético-político, a gente tem dever, né, de garantir o direito da população, de garantir o exercício da população.
Então, como que a gente consegue isso, né? É lutando mesmo por condições melhores de trabalho, obviamente. O profissional ele tem que lutar. Hoje mesmo saiu aí uma decisão a nosso favor, né? Então, assim, a PEC, né, voltada para a garantia da educação como um direito de toda que todas as escolas tenham assistentes sociais dentro de todos os espaços, todas as escolas públicas, acabou de sair, né? O projeto de lei 3.688, ele teve aprovação dentro do plenário da Câmara dos Deputados, e agora o Conselho Federal de Serviço Social está fazendo uma mobilização para a população colocar, né, junto ao presidente, mandar e-mails ao presidente, cobrar do presidente que essa lei ela se faça válida, né, porque agora só depende mesmo da aprovação presidencial. Então, é importante que a gente reconheça, que a gente conheça, que a gente consiga passar para a população quais são os seus direitos. Então, a gente também precisa entender quais são os direitos da população. Então, se eu falo para você que é direito da população a oferta de um serviço público gratuito, como que o assistente social dentro de um hospital público vai garantir que esse direito seja respeitado, né? Então, quais são os meios de garantir que essa população tenha seu direito respeitado? Então, é importante que o profissional ele esteja ciente de todas as transformações que nós estamos vivendo, mas principalmente dos direitos que a população tem. Então, assim, como que eu consigo garantir dentro da instituição que eu atuo, dentro do terceiro setor, como que eu consigo garantir que aquela população tenha acesso àquele direito? Então, assim, eu preciso ter bem claro que o serviço que eu estou oferecendo dentro do terceiro setor, não é uma benevolência, não é uma caridade, é um direito da população. Então, a partir do momento que o Estado ele tem essa contrapartida, que ele oferece essa contrapartida para aquela instituição do terceiro setor, aquela população também está pagando, porque a população paga impostos, então a gente também tem que deixar isso bem claro, né? Então, assim, a gente tem que parar com essa ideia de que o público é sempre precário, então a população não tem que reclamar porque a população não está pagando nada. Não, a população paga impostos, então, assim, é importante que a gente pense dentro dessa perspectiva. Então, assim, a gente tem, claro, né, a gente está passando aí por um processo de retrocesso, dentro da perspectiva de garantia dos direitos sociais, mas é importante, acho que mais do que nunca, é importante a mobilização da categoria, né, de forma que a gente consiga lutar pela garantia dos nossos direitos. Então, se a gente tem aí uma lei, né, que falta só a aprovação do governo federal para garantir que em todas as escolas públicas tenham um assistente social, a gente tem que correr atrás, você enquanto estudante, eu enquanto assistente social, mobilizar toda a população para que essa lei ela seja aprovada. Você quer fazer alguma pergunta, Eduarda, dentro do que eu estou trazendo para você, dentro do que eu trago aqui? O que você tem a trazer aí em cima do que a gente tem discutido até o momento? Queria ouvir você, ouvir não, né? Queria ler um pouquinho o que você está pensando em cima do que eu estou trazendo aqui para você. O que você tem aí a acrescentar em cima do que a gente tem discutido até o momento dessa aula? Mas só reforçando o que eu tenho para dizer para vocês, é exatamente isso. Assim, a gente tem que pensar que a saúde, ela é gratuita, então, assim, como a gente pode garantir que a população tenha acesso ao direito à saúde de forma, né, universal, dentro da assistência, como que a gente garante que aquela população tem acesso ao Bolsa Família, quais são, explicando para a população, até mesmo o cadastro único, por exemplo. Às vezes, a população acredita apenas que a pessoa só faz o cadastro único para ter direito ao programa Bolsa Família, quando, na verdade, o cadastro único, ele não serve apenas para pensar a oferta desse serviço. A gente não tem que pensar apenas que o programa, o cadastro único, ele só criado para garantir que a população tenha acesso
ao programa Bolsa Família, mas é importante que a gente pense que o cadastro único dá direito a vários outros benefícios. Por exemplo, a população, através do cadastro único, ela tem aí a isenção de concursos públicos, a população, através do cadastro único, ela tem direito à tarifa social, através do cadastro único, a população, ela tem direito aí ao o ProUni. Então, assim, tem vários direitos sociais que muitas vezes a população desconhece. Então, compete ao assistente social ter ciência de toda a política pública, toda a política social que é ofertada a essa população, de forma que ele possa replicar isso para a população. Então, é dever do assistente social ter ciência aí dos serviços que lhes são cabíveis, né? Então, assim, eu queria agradecer a Eduarda por ter estado presente no nosso encontro. Então, assim, eu queria dizer que é um desafio grande, como eu falei, a redução dos direitos sociais, a redução do investimento do social e a maximização do capital, ela se dá a partir da década de 90, então ela se faz presente em todos os governos. Então não é apenas no atual governo, não. Isso é uma realidade que perpassa Fernando Henrique, o Collor, Itamar Franco, a gente tem aí no governo Lula, na Dilma, no atual governo Bolsonaro. Então, assim, como que nós, assistentes sociais, temos o desafio de garantir que a população tenha acesso aos direitos sociais, de forma que esse direito ele não seja negado à população. Se a gente tem uma Constituição Federal que diz que é direito da população o acesso a uma habitação de qualidade, qual a política de habitação que é ofertada à população? A gente tem aí o Minha Casa Minha Vida, então é importante que o assistente social tenha ciência de quais são os critérios para aquela população ter acesso àquele programa. Então, se aquela criança ela tem acesso à educação, mas aquele direito não está sendo respeitado, então, para onde eu devo direcionar aquela família para que aquele direito ao acesso àquela vaga daquela criança, aquele determinado segmento, a educação infantil, a educação fundamental, ao ensino médio, né? Então, como que eu consigo que aquele adolescente tenha garantido a sua vaga? Então, é dever do assistente social conhecer a política social. Então, isso é uma premissa básica do assistente social. O assistente social, ele tem dever de conhecer a política social, porque o assistente social vai trabalhar dentro da política social. Então, vocês vão observar aí, ao longo do curso de serviço social, que vocês vão estar conhecendo a atuação do serviço social nas mais variadas frentes de atuação, ok? Queria dizer para vocês, agradecer a Eduarda por ter tido estado presente hoje na nossa primeira webconferência. Queria reforçar a importância da turma se fazer presente, porque através desse encontro, da nossa webconferência, eu tenho uma aproximação maior com vocês, eu posso estar trazendo não só apenas contribuições, mas a gente também pode estar dialogando alguma eventual dúvida que vocês tenham do conteúdo trabalhado. Então, essa apresentação, por exemplo, eu preparei tendo como referência, tendo como base a nossa primeira e a nossa terceira a nossa terceira unidade, que é justamente a primeira unidade, ela fala dessa relação contraditória, a construção da política social, sempre pensada nessa relação contraditória entre o proletariado e o empresariado, então, entre a população e né, a burguesia, como que é pensada a construção da política social. E aí, como eu falei, reforcei, a política social, ela sempre, ela tem esse embate, né, desse viés público ou viés privatista. O Estado, ele vai beneficiar uma política, de fato, pública, conforme previsto na Constituição Federal de 88, ou ele vai beneficiar uma política privatista. Então, a gente tem que estar isso bem forte na atuação do serviço social, porque o serviço social tem que sempre pensar no viés da oferta de uma política pública. Então, como que eu consigo garantir que a minha atuação ela siga essa perspectiva? Então, assim, eu queria só reforçar para vocês, quem não pôde estar presente hoje na nossa webconferência, que assista a nossa webconferência e que traga possíveis dúvidas sobre o conteúdo que eu discuti aqui com vocês. Eu vou estar à disposição, vocês podem estar
falando comigo, fale com o tutor, vocês podem estar trazendo alguma dúvida que vocês sintam aí ouvindo, né, assistindo essa webconferência, eu vou estar à disposição de vocês, ok? Queria desejar uma boa noite e até a nossa próxima webconferência. Logo eu aviso, no quadro de aviso, é muito importante também que vocês fiquem atentos ao quadro de aviso, porque eu sempre deixo o aviso no quadro de avisos, mas também procuro mandar mensagens. Então, assim, fiquem atentos ao quadro de aviso que eu vou estar disponibilizando a nova data aí para a nossa webconferência, ok, turma? Eu queria desejar uma boa noite para todos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.